Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, diretamente do Espaço Devi. Eu me chamo Fátima e tem um minutinho antes aqui. Não sei se tu tá ouvindo aí o nosso mantra. Eu decidi colocar um mantra para me acalmar um pouquinho e também para dividir aqui com vocês, enquanto aguardamos a Ramona, nossa psicóloga entrevistada, digamos assim, ou nossa colaboradora desta noite de hoje, no nosso Jornada Despertar, com o assunto o que a pandemia e quais as possibilidades de uma maior conscientização a pandemia nos trouxe. Nome que não gostamos de citar muito, mas enfim, todos estamos vivendo em conjunto esse momento. Estou aceitando já aqui a solicitação da Ramona. 19 horas e 30 minutos. Muito obrigada pela tua presença aí. É por vocês que estamos aqui pensando em discutir esses assuntos, em refletir. Então, Ramona. Oi. Olá! Sempre tem a primeira vez. Bem-vinda, minha mestre da noite. Obrigada. Como é que tá aí, Ramona? Ramona, me ajuda a dizer o teu sobrenome, se for necessário. Scherp. Chanfer. É difícil, é alemão, né? Sim. Tá me Ramona, ouvindo bem? vamos fazer um ajuste aqui. Como é que tu tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Eu só tô ouvindo um eco meu. Um eco? É. Ah, importante tu me dizer. E a Lúcia Deves, nossa reikiana aqui do Espaço Devi, como é que está nos ouvindo? Por favor, me sinalizem aí. Eu ia fazer o melhor som possível. Deixa eu ver. É, o eco agora eu não ouço mais, ó. Melhorou. Então é porque às vezes a gente necessita do fone, né? Tá, e tu tá me ouvindo bem também? Agora eu tô te ouvindo bem. E tá te adaptando aí com a proximidade aí do teu aparelho. É, né? A primeira live. Que legal, muito bem-vinda. Ó. Temos aqui a Nessa, a Lúcia, a Fabiane Dumer. Gurias, fico muito feliz da presença de vocês e te agradeço assim aqui em nome do Espaço Devi, Ramona. Agradeço muito a tua sempre disponibilidade, carinho, tirando esse teu tempo aí para dividir com a gente aqui neste momento assim de refletirmos, né? Momento que é todo propício nos leva a muitas reflexões. Então, também é o nosso propósito aqui no Espaço Devi em colaborar com essa transformação que da melhor forma possível, né? Essa transformação que a gente possa estar realmente passando de um ponto e subindo um degrauzinho a mais aí na nossa caminhada. E então é por isso que a gente reagendou essa noite de hoje, né? Dentro desse nosso Jornada Despertar, o nome já fala, é muitos anos que a gente sempre busca trazer pessoas que têm um assunto, um tema interessante, que possa contribuir no nosso despertar, na nossa maneira de ver as coisas, né? E que possamos, através disso, estar evoluindo, porque a jornada ela é dia após dia, né? E, então nosso tema é o que a pandemia
e nos trouxe, de que forma ela nos mostra uma maior, nos traz a reflexão de uma maior conscientização. Até o nosso título ficou numa conscientização interna, ficou um pouco redundante, né? Mas justamente para chamar atenção, dessa vida interior, né? Sim. Deixa só antes que tu inicie, como é que tá esse mantra aqui? Eu tô achando que tá meio alto, né, o volume. Pois eu acho que tu podia diminuir, né? Senão fica ruim de escutar. Eu vi que eles colocaram que tava ruim o áudio, não sei se melhorou agora. Eu não tô... Rosane Kaufmann. Eu Aí que eu estou preferia se enxergando tivesse, aqui, assim, com a Pablo, música bem baixa. como é que tá o volume aí? Como é que está? Porque ele, para mim, estava bem, mas como eu tô aqui... Bom, ninguém nos falou nada, então acho que estão ouvindo, Ramona. Ramona, Agora melhorou também com o volume. Tu és psicóloga já há algum tempo, né? Já trabalha com terapia, já colabora, ouve muitas pessoas. Tu também és participante, líder no grupo do estudo de teosofia, certo? Sim. Membro também do grupo de estudos junguianos aqui de Santa Cruz, eu acho que é sediado na Unisc, né? Sim, participo então tu também és palestrante e está sempre bem ativa aí na rede social. Então, nós queremos interagir aqui contigo, mas também te ouvir em primeiro lugar, ver o tema que tu separou aí para a gente. Tá? Muito obrigada aos nossos parceiros aí. Sabe que hoje eu estava assim pensando sobre essa questão do título mesmo, né? Da questão de inúmeras possibilidades, né? Sobre a conscientização interna. E eu fiquei pensando que, na verdade, até para a gente já começar pensando que essa questão de conscientização, ela realmente tem inúmeras possibilidades, porque depende de como cada um de nós vai olhar para esse momento agora, né? Porque cada um de nós reflete de uma maneira diferente sobre o mundo. E também porque é muito difícil, enquanto a gente está no meio de uma história, a gente às vezes fazer esse movimento de parar, tentar sair um pouco para trás e enxergar alguma mensagem maior. Então, essa tentativa de enxergar algo no meio do processo sempre é um grande desafio. Mas eu acho ele bonito porque que ele nos dá a possibilidade da gente depois também tentar fazer isso com outros movimentos na vida, que é uma das ideias que a psicologia traz e também a espiritualidade. Eu quero fazer um link com esses dois para a gente poder aprofundar essa questão. Certo. Então, não trabalham, não estão separados, né? Não são separados. Porque, na verdade, essa possibilidade de compreender a realidade frente à pandemia significa tu olhar ela como uma metáfora. Essa é a ideia, como um símbolo, como uma possível mensagem que está querendo dizer algo para nós no sentido da nossa evolução. Então, certo. O que a gente está falando? A gente está falando de um símbolo. O Jung fala de símbolos. Então, o que o Jung diz? Que tudo aquilo que eu não reconheço dentro de mim, o universo me traz como destino. Essa é uma das famosas frases do Jung. Vou falar de novo. Tudo aquilo que eu não reconheço dentro de mim, o universo me traz como destino. Aí eu fiquei pensando assim, que destino é esse, né? Que essa pandemia está nos trazendo, porque é o nosso destino no momento enquanto humanidade planetária, né? E que destino coletivo, que é o coletivo também observado por Jung, né? Isso. Então, que mensagem é essa? Então, eu vejo assim que tem dois tipos de mensagem. Embora pode ser muito mais do que isso, né? Eu quero deixar bem claro que eu não estou trazendo assim algo é isso. Eu estou só querendo que a gente pense, né? Então, tem uma mensagem coletiva, porque está acontecendo com todo mundo no planeta.
E tem aquela mensagem individual, no sentido de como cada um de nós está trazendo isso para a sua vida. E também tem a certo. possibilidade da gente se negar a ver a mensagem. Ou ainda não conseguir ver uma mensagem por estar vivendo ela. Porque o que acontece? Quando a gente está no meio de um sofrimento, a gente não está interessado em saber o quanto o sofrimento está nos fortalecendo. Né? A gente só quer que o sofrimento acabe. Né? Então, Sim, a é, é gente uma, é uma resposta até, é uma defesa, inclusive, né? também uma defesa, uma dificuldade, né, de enxergar algo bom, às vezes, no meio de uma dificuldade. Né? Dentro da psicologia, a mensagem que a gente traz quando faz autoanálise é sempre tentar ver um significado mais profundo das vivências que a gente tem. Então, mesmo algo que me trouxe muita dor e que aparentemente não teria assim algo de bom, quando eu consigo dar uns passos para trás e olhar, eu vejo que tem um aprendizado. Nem que esse aprendizado seja me fortalecer enquanto pessoa, me trazer determinação, ver o quanto eu tenho de força interna. Ou, às vezes, Uhum. algum sofrimento nos faz ressignificar a vida, né? A magnitude das coisas importantes. Então, assim, só para Sim. situar um pouco para Os onde quer passe. relacionamentos, a forma como está levando os relacionamentos, relacionamento interno comigo mesma também, né? Sim. Então, tem E todo. então, para te ver o que isso pode colaborar, que é que a gente deixando esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de título aonde tu possa estar instigando Uhum. a estar aprofundando é o nosso papel, o papel de mestre aí, ó, muito Sim. importante. Daí, o que que eu pensei para mim, assim, o que que eu pensei hoje, entre várias possibilidades, né? Me veio duas palavras, assim, que eu senti mais importantes. Para a questão, eu não vou separar o coletivo do individual, que eu acho que esse é um grande aprendizado da Certo, gente, né? Me veio muito a questão da conexão como uma mensagem e da transcendência. Conexão por quê? Porque a pandemia, ela eliminou as fronteiras, né? Ela colocou a gente tudo num mesmo lugar, entre aspas, tá? Porque cada um de nós está vivendo isso de uma maneira diferente. Mas uhum. ela trouxe essa questão de que o que eu faço aqui, onde eu tô, Repercute. no outro lado do mundo, pode repercutir. Porque de alguma Não, maneira. o fato é que o vírus foi do outro lado do mundo, Uhum, né? E que repercutiu no planeta todo, quase, né? sim. E a questão é o quanto a gente está tentando, assim, trazendo isso para nossa vida como um aprendizado necessário. Eu gosto de pensar que quando uma mensagem dessas vem de uma maneira tão grande, né, e que tantas pessoas são, o mundo todo, né, tá sentindo isso, Atingidas. tá atingida, isso tá trazendo uma mensagem importante para a gente voltar a se reconectar com esse valor maior que é a transcendência. Porque a gente diz a nível verbal, a nível assim de intelectualidade, a gente sabe que o mundo é conectado. A gente sabe que o que eu faço aqui repercute lá. Mas a gente às vezes não consegue realmente compreender isso como uma vivência. Às vezes a gente não Certo, se dá conta que o tempo que eu tomo banho aqui, o tempo que eu escolho tomar banho, ele diz da água do planeta inteiro. A gente às vezes não tem essa noção. Eu percebo que ainda falta a gente entrar mais para dentro de si e olhar com mais profundidade esses sinais que a vida o tempo todo está querendo nos relembrar de conexão. Porque eu percebo que isso certo. faz a diferença entre como a gente vive.
Então, e não é algo fácil também. É muito fácil ser falado, mas é algo difícil de ser vivido. Porque... Por quê? Porque como que nós estamos sendo estimulados a viver pela mídia, pelas circunstâncias dos compromissos, pela cobrança, por tudo que a gente é levado, né? E aí, cadê o tempo de fazer isso, essa reflexão que tu acabou de dizer, até mesmo sobre um simples banho, Sim, essa distância que nós estamos da natureza real das coisas, né? sim. E se a gente for Importante. pensar, a relutância que a gente tem em ficar em casa, né? Assim, de parar. Isso, assim, eu pensei também que, além da conexão, também tem essa simbologia do isolamento, dessa necessidade da gente não poder mais se ver. Se a gente for pensar, a única maneira da gente conseguir realmente se conectar com essa profundidade maior é se a gente parar para pensar. Mas não é um pensar intelectual, é como eu estou dizendo, é um pensar vivido. Então, Certo? eu Um pensar preciso refletido. refletido e assim, ó, ressignificado. E para isso a gente tem que se aprofundar internamente. Então eu percebo que mesmo com tantos avisos, né, que se tu vai ver assim, toda a psicologia é baseada na autorreflexão. Todas as grandes religiões falam que tudo que a gente precisa está dentro de nós. Mas mesmo assim, às vezes a gente não para 5 minutos sozinho para refletir e ressignificar aquilo que talvez esteja nos trazendo dor, ou também para ressignificar como a gente vem escolhendo viver. Se a gente não necessitasse dessa reflexão, isso eu te prometo, assim, a gente não sentiria solidão e vazio. Mas a gente sente. Certo? A gente sente solidão e vazio porque não se sente conectado. Só que a gente não se sente conectado porque não consegue parar e se conectar o suficientemente consigo mesmo para se sentir preenchido. Então, o que a gente faz? A gente exagera em atividades externas. E esse exagero faz a gente não refletir. E o não refletir acaba causando um descuido com a gente, onde a gente acaba gerando ansiedade dentro da gente, né? Insônia, enfim. Não consegue mais desligar, não consegue dormir, né? E acaba também, como a gente não está cuidando, como a gente vem agindo, está indo muito rápido, a gente acaba descuidando do outro e do planeta. Ah, sim. E A não relação com o outro, aí implica na relação com o outro e aceitações. a gente não. É uma simbologia incrível que dá para tirar desse momento vivido, né, Ramona? Me estou muito grata de poder estar acompanhando esse teu raciocínio, né? E poder deixar aqui gravada essa tua mensagem. Muito lindo. E continuando ainda, Na quantos símbolos verdade, estão por aí, amiga, que nós falamos? o que eu percebo assim, que a gente às vezes não entende que, por exemplo, a transcendência, né, que é esse conceito que eu falei, a transcendência Certo. é a conexão consigo, com o outro e com o planeta. Só que eu percebo assim, é tão difícil às vezes se conectar consigo mesmo e se compreender, né? A gente acaba tentando fugir da própria dor, né? Tentando achar fora algo que preencha. Às vezes a gente não suporta o silêncio, tem que ligar a TV. Às vezes a gente acha que uma simples atividade externa vai ajudar a gente a ressignificar coisas importantes, né? Então, quem dirá conseguir se conectar com o planeta? Às vezes a Quem gente não dirá? percebe que todo o universo é um ser vivo. Às vezes, quando eu penso nisso, por certos momentos eu consigo sentir a magnitude disso. Mas se eu não fico o tempo todo tentando me conectar e me relembrar, isso é muito facilmente esquecido. Que a planta é viva, que a árvore é viva, que tudo ao meu redor está respirando, a terra é viva, né? E isso tem um significado profundo quando a gente deixa de olhar para isso e de cuidar.
Então, eu percebo que também, como a gente sabe que a pandemia, esse isolamento que a gente fez, essas paradas totais, né? Que foram poucas, mas a gente sabe que essas paradas totais fizeram o planeta em si respirar. A gente sabe que vieram animais, que águas, né, Sim, que tem mudaram. estatísticas, inclusive, né? Tem estudos que mostram o quanto isso foi importante em determinados fatores, Sim, por menos que a gente tenha, de fato, parado com muitas atividades. Não foi não muito, foi não, foi muito muito. pouco, Mas o pouco já mostrou que tem um descuido aí, né? certo? Um descuido da. E eu penso assim que não é um descuido de culpabilização nesse sentido, assim, da gente. Eu acho que é um descuido do planeta que reflete nesse mesmo descuido da gente e nesse mesmo descuido com Certo. o outro. E esse descuido ele não precisaria estar acontecendo se a gente conseguisse parar mais. Eu sinto assim que quais são os símbolos? Parar, conexão, reconexão, né? Que é de novo juntar essa essa amplitude de que o que eu faço ecoa assim no planeta e que eu preciso reconectar isso. Eu preciso saber que o meu direcionamento ele pode fazer a diferença. Que mesmo que se o outro não está fazendo algo correto, eu fazer vai ecoar. Que cada um individualmente pode fazer uma diferença maior. Porque o pouquinho que a gente Sim. parou já fez uma diferença enorme na respiração do planeta, nos animais. Então, imagina se Uhum. todos nós parássemos e desacelerássemos e voltássemos a caminhar simplesmente com mais cuidado, olhando um pouco mais o que está além. Porque às vezes a gente olha para o outro sem tempo, né? Então eu olho para o outro pensando no. Se eu olho para o outro e já defino algo. Só que para mim realmente conhecer o outro, eu tenho que ter tempo para olhar e ressignificar que o que eu pensei pode estar errado. E aprender com o Uhum. outro um jeito diferente de ser que eu nunca vivi. Então isso exige tempo. Esse tempo Existe às vezes, a tempo gente não tem mais às e, vezes, né? e verdadeira conexão, né? Verdadeira Colocar-se no conexão. lugar e, e ter Outros outros olhares. olhares. Só que eu só vou conseguir ter outro olhar se eu parar. E não é só olhar, é reolhar. E reolhar de novo. E todo dia olhar de novo para aquilo que eu faço de cotidiano, mas olhar com o olhar de novo. Eu percebo assim que a Uhum. gente, infelizmente, a gente tem muito medo do inédito, do novo. A gente quer controlar tudo. A gente, infelizmente, acaba criando uma rotina onde a gente se sente protegido. E quando as coisas Uhum. saem da nossa Conforto, rotina, do conforto também, conforto, zona de conforto, o que acontece? A porque é gente muito mais confortável, né, ficar como está do que buscar esse novo, e é justamente aí que mora a necessidade dessa continuada reflexão, né, e qualquer pouquinho que a gente sai fora, nós Uhum. já perdemos o fio da meada. Por quê? Porque estamos assim, ó, assim de coisas para nos tirar desse foco aí que tu está falando, não achas? Com certeza, né? Por isso que é importante a gente tentar ver o que mensagens que estão sendo ditas para nós. Porque eu acredito que sempre tem um aprendizado. Qualquer vivência nossa tem um aprendizado, ainda mais quando é tão grandiosa e universal. Mas às vezes a gente está tão envolvido com as nossas coisas e na resistência também de sair daquele nosso ritmo de antes, que a gente não aceita o parar, a gente não aceita o pensar, a gente não aceita o ressignificar, né? E se a gente não aceitar, quando é que vai vir a mudança, né? Então eu escuto às vezes pessoas dizendo assim, será que vai ter, o mundo vai mudar depois disso?
vai depender do quanto a gente aceitar essa mudança, né? Por isso que ela é muito interna. Porque eu posso passar por algo grandioso na minha vida, mas não aproveitar o aprendizado e continuar igual. Tudo vai depender se eu me recolher e levar algo da vivência que eu tô tendo. Por isso que é um movimento muito individual, único e singular, né? Eu tenho que reconhecer o que isso diz para mim. Tanto talvez da minha Certo. dificuldade de parar, como das dificuldades que o planeta tem mostrado, ou do que ele mostrou que aconteceu quando a gente parou. Então, quais lições a gente está tirando disso vai depender de cada um de nós, né? Por isso que é muito delicado falar também, porque é muito singular e individual, mas que tem uma Mas que, mensagem, mas que tem. tem, exatamente, que tem uma mensagem, tem. Isso a gente não tem como negar, como sair dessa aí. Será que essa mensagem aí, ela está sendo bem administrada? Como é que nós estamos somando o individual, o singular para o coletivo, né? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer, né? Porque a transcendência, essa questão de se conectar com o universo, além de si mesmo, se conectar com um todo e ver que tudo que tu faz ecoa, ela é realmente uma das vivências mais difíceis, eu considero, para nós. Considero. É. Uhum. E Que, viver isso, eu acho que é o grande aprendizado, né? Eu viver cada dia como se fosse sagrado, único e com o cuidado que cada coisa viva merece. cada coisa viva, nossos seres elementais, né? Tudo, toda a cadeia na qual a gente vive, toda está conectada, interconectada, né? Sim. E Eu vou contar uma história que eu gosto muito, que eu acho assim que traz um pouco isso, né? Que às vezes eu acho que as histórias facilitam para a gente fazer uma compreensão, né? sim, A visão é assim, eu quero que vocês imaginem. É uma velha sentada lá no paraíso, tá? Quando a gente morre, né? Tá uma velha sentada numa cadeira de balanço, muito calma, né? E daí tu chega, assim, todo agitado, né? Da vivência aqui na Terra e querendo contar tudo que tu fez, e tudo que tu deixou de fazer, e tudo que tu conquistou, né? Aí, depois, assim, ela te escuta muito calmamente, né? Essa senhora, né? Anciã. essa anciã, Aí ela diz assim, minha querida, bem calma, né? O meu querido. Nesse momento aqui, eu não quero saber que conquistas externas tu teve. tu teve. Eu não quero saber tudo que tu conquistou, ou tudo o que a nível, assim, de planeta Terra, né? Tu viveu. Eu quero saber dentro de ti o quanto de ser humano tu evoluiu dentro das escolhas que tu fez. Então, para mim, o mais importante não é a conquista, se tu construiu um castelo grandioso. Por mim, tu pode ter construído uma casinha de barro, mas o quanto tu valorizou essa conquista, o quanto isso fez te tornar um ser humano melhor. Então, o olhar dela, ele é um olhar diferente, que é o olhar do interno. Então, na verdade, eu penso assim que esse é o nosso desafio. É a gente compreender com que intensidade a gente está internamente estimulando as qualidades que a gente pode desenvolver. Enquanto eu estou trabalhando, conseguindo estar atenta, inteira, Em ou estou me qualquer permitindo estar atividade, ansiosa. Qualquer atividade, não independente da separar. atividade que, sim, Não separar os momentos onde eu vivo, os momentos onde eu trabalho, os momentos onde. Porque a gente faz isso, né? Eu não quero viver. A gente às vezes quer viver nas férias. Eu vou viver no final de semana. Não! Tu tá vivendo a cada instante.
Então, assim, eu acho que o nosso desafio é acordar de manhã para tomar um café da manhã e isso ser prazeroso. É tu escolher uma roupa para vestir, isso ser prazeroso. É tu tá morando com alguém e tu ter essa vontade de compreender que tu tá conectado, compreender quem é esse ser humano que tá ali. A cada minuto tu tem essa possibilidade de te conectar e viver intensamente e dar o teu melhor. Não momentos para isso. Então é aquilo, né? Eu tô saindo de casa com calma, já me organizei para não deixar a ansiedade vir, para viver o café da manhã. E daí eu vejo que a minha plantinha tá seca. Aí eu reconheço que é um ser vivo que sente sede. Eu volto para dar água. Aí eu vou caminhando para o trabalho e eu sinto o sol. E eu penso que eu poderia ir a pé em vez de carro. Tu entende que esse cuidado, às vezes a gente não percebe que é a cada instante na minha escolha. E que eu penso que eu posso respirar mais profundamente, curtir mais o ar que eu estou respirando, agradecendo isso. Sim. Essa profunda conexão que é a transcendência. Essa conexão que não existe separação entre o que o universo está me trazendo e eu. Porque a gente às vezes não vê isso. A gente acha que esse caos aí fora, essa confusão, ela não diz respeito a gente. A gente quer achar um culpado, né? A gente tem essa ideia, assim. O outro é o culpado. A família é o culpado. A mãe é o culpado. A educação é o culpado. O governo é o culpado. As grandes indústrias. As grandes indústrias fora. As indústrias... Não, é tudo. Não vamos mais se separar do outro, dos outros. Esses outros também é eu. Se a gente mudasse esse pensamento e percebesse que a mentira grandiosa do outro também não é maior ou pior que a pequena mentira que eu falei pro meu amigo. Sabe quando a gente começar a ver assim que o meu cuidado com a separação do lixo diz respeito, sim, com o cuidado que a gente tem que ter com o universo. O meu respeito, o meu bom dia, quando eu vou lá no super e alguém tá ali me recebendo no caixa, eu olhar para que tem um ser humano ali, isso é a conexão da transcendência. Às vezes a gente pensa que é algo assim, nossa, grandioso. Eu tenho que ir lá dar uma palestra, não sei aonde, eu tenho que ir para a África para ajudar. Não. A ajuda é aqui, consigo mesmo, com o outro, dentro do meu possível, mas o tempo todo. Se todo mundo tivesse assim, é um caminhar com cuidado, né? Tem a frase muito antiga que eu lembrei agora, que acho que é de Platão: quer mudar o mundo, comece por si, né? É uma coisa, é mais ou menos assim, não sei se é assim a frase, mas se deseja mudar o mundo, comece consigo mesmo. Sim. Mas a gente mesmo estamos aqui em busca dessa reflexão, né, Ramona? E tu aí à frente do teu trabalho, eu aqui também buscando evoluir cada dia um pouquinho e tentando colaborar com a boa intenção do coração, né? Mas a gente sabe que toda hora nós temos que estar lutando com esse nosso eu interior também, né? Sim. Com essa nossa vozinha que está ali. Para que caminho eu vou? Para onde que qual que é a estrada que eu pego agora? Qual que é a via que eu vou? Como tu falaste antes, não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? Para nos apoiarmos uns nos outros e para trabalharmos a nossa mente, nossos pensamentos e nos... todos os minutos, todos os segundos, nos policiarmos, seria, né? Na verdade, eu gosto de ser mais poética. Parece o policiar, parece assim que é algo... Não, a palavra me veio agora, tipo nos
essa consciência. Na verdade, é tomar essa consciência que a gente tanto fala, né? Desenvolver essa capacidade de estar ligados, de dar atenção para esse nosso ouvido interior, para essa nossa... E para podermos dar atenção para este ouvido interior, para esta sensibilidade, nós precisamos o quê? Precisamos querer silenciar, parar, volta tudo no início da tua fala. Sim. E se tu vai ver, né, Fátima, é uma fala assim que ela não é nova. Na verdade, não. A gente vem falando disso. Grandes filósofos, que nem tu falou, Platão, Aristóteles. Se a gente vai falar da própria religião, né? A própria psicologia, Jung, não importa. A gente vem falando sempre a mesma coisa. Eu fiquei me questionando hoje qual é a grande dificuldade. Eu me coloco dentro disso também, né? Porque existe uma diferença entre ter um conhecimento intelectual e conseguir viver ele com sabedoria. Esse é o nosso grande desafio. Eu fico me questionando que medo é esse que a gente tem, que dificuldade é esse que a gente tem de achar um tempo para a gente. Por que a gente se acostumou a nos deixar por último? Por que às vezes a gente cuida do outro, a gente arranja várias tarefas exteriores para fazer e no tempinho que a gente tem pra gente ainda liga a TV? Quando a gente tira esse tempo para olhar para dentro de si e reconstruir o que tem que ser reconstruído? Porque eu vejo assim, a gente se queixa muito, né, que o mundo não muda. Ai, vai, muda, mas pouca coisa, né? Mas é que para mudar alguma coisa de verdade, a gente tem que reconstruir os nossos pilares internos, a nossa estrutura interna. Não adianta assim tu só mudar o telhado da casa e o pilar vai ser o mesmo. Mas mudar um pilar sem destruir toda a casa, não é assim. Tem que ir bem devagarzinho, né? Então, reconstruir e ressignificar aquelas coisas que estão dentro da gente, que também estão fazendo com que lá fora tenha sofrimento, certo? Ele exige um olhar muito profundo, porque não é fácil a gente descobrir o que dentro de nós está sendo reproduzido sem a gente querer que nos cause sofrimento. Por isso que a gente fica o tempo todo dizendo a gente tem que olhar, reolhar e reolhar e ter muita paciência. Porque à primeira vista, eu vou dizer que é o outro. À segunda vista, eu vou dizer que é a sociedade. À terceira vista, eu vou dizer, vou culpar. É muito mais fácil eu dizer que eu não tenho tempo, que é o outro, que... E é muito mais fácil, às vezes, também a gente ficar preso nas atividades externas prazerosas e final de semana também, né? Pegar como esporte algo de fora para fazer, do que silenciar e olhar aquilo que tem que ser reconstruído, porque dá trabalho. A meditação. E esse é o desafio, porque a gente vai ter que ser o próprio arquiteto. Tu não vai poder chamar alguém. Tu pode, por um tempo, chamar. Pode fazer um yoga, né? Pode chamar um psicólogo, pode fazer um reiki. Tu pode escolher várias ferramentas que te ajudam a caminhar por um tempo. Mas esse trabalho de reconstrução interna, ele, para funcionar mesmo, tu tem que ter momentos que tu constrói sozinha a tua casa. E parece que a gente tem que sempre repetir a mesma coisa, porque a gente ainda não entendeu. Se a gente não se isolar por um tempo, cada um de nós consigo mesmo, como uma analogia do isolamento social, ficar longe de todo mundo. Então, tem momentos que tu não pode ter ninguém do teu lado. É tu contigo, sem ninguém te influenciando, sem ninguém te dando opinião. E tu tem que ter né? O ócio que tanto, que tanto a gente também já há muito tempo que se fala no tempo ócio, tanto que também filósofos antigos falavam que nós devíamos de dividir o nosso dia em 4, dividir nossas 24 horas em 4, e uma dessas quarta parte aí deveria ser para o ócio, as demais para o trabalho, né, para a higiene e para a produção de alimentos próprios. E a outra quarta parte, o ócio. Sim. Quem de nós nesse mundão aí
de capitalismo para sobrevivência, que foi também uma crença colocada. E é também uma crença que compramos, né? Então, quem de nós tira esse tempo aí? É isso que estamos... também é importante nós nos fortalecermos juntas, Ramona. Sim. Nós sabermos que estamos aí nessa busca e que tu não está sozinha, que eu não estou sozinho e que nós temos que nos... Aí também tem um outro significado, né? A gente se amparar, não vou conseguir fazer com que a minha amiga faça por mim. Tem atitudes que são minhas, exclusivas, mas que eu posso me ancorar, que eu posso estar dentro de um estudo filosófico, dentro de uma reunião lá no Espaço Devi, dentro de um espaço onde esteja se fomentando, buscando em conjunto isso. Isso eu acho também muito salutar. Mesmo agora, nesse período, as lives, a forma que a gente está podendo interagir, se conectar e buscando esse sentido. Sim, nos relembrando juntas, né? Juntos e se apoiando. Fazer isso. Só que a gente tem que relembrar e fazer. Eu vejo assim que esse é o nosso grande desafio, né? Que a gente começou a teorizar tudo. Até a questão... a gente tem que ser relembrado que o ócio é importante. Se tu vai ver, isso é quase uma piada, né? Já que... tipo assim, temos que relembrar, gente, que é importante. Tava demorando. Parar, se divertir. Como assim? Tava demorando a gargalhada que eu queria ouvir. A gente tem que ser relembrado do óbvio, sabe? Então, a gente tem que... O menos é mais. Mesmo. Vou escrever na geladeira lá, ó, dentro das minhas frases lá. O menos é mais, Fatiminha. É verdade, o menos é mais. Tem que... E sabe que eu gosto muito de analogias, né? E, óbvio, né? Trabalho com isso, tanto na questão junguiana, né? Como a teosofia que eu estudo, que são as religiões comparadas também. Trabalho com essas analogias e se a gente for pensar, assim, essa questão da quarentena, isso já tem também, né? Na Bíblia, a gente já fala de quarentena. Então eu fiquei pensando, e eu também li que Platão também teve um momento que teve algo histórico lá, onde eles tiveram que fazer também uma quarentena, e foi um momento onde ele se reuniu com vários discípulos para discutir questões importantes da vida, na quarentena. Então, assim, eu penso que essa quarentena, esse parar, ele tem esse significado, se a gente for olhar oculto, até religioso, desse momento que a gente deveria, mas não faz, a gente acabou botando em rituais externos, a gente de ressignificar o que é importante. A gente o tempo todo teria que estar fazendo isso. Por quê? Porque tem coisa aí fora que não tá boa. Porque tem coisa dentro de nós que não tá bom. Então, se eu não parar, não me isolar e não fazer isso, também não vai acontecer. Então, eu acho muito bonito que se a gente estuda grandes filósofos, né? O próprio Jesus Cristo, ele tinha encontros onde ele se isolava com os apóstolos para conversar sobre coisas importantes. Então, sempre tem essa analogia nas religiões e dos grandes filósofos de encontros onde eles paravam tudo para falar sobre o que é importante. Então, é isso, para falar sobre o que é importante, se deve parar. Então, tu vê que a mensagem, ela é sempre, de novo, a mesma. Então... Sim, a mesma. Ela se apresenta em vários aspectos, né? Isso. De várias formas a gente pode ver, mas a essência é a mesma. E aí tu acaba de dizer, mas que desafio é esse que... Tá me ouvindo? Que deu uma caída. Agora voltou. Deu uma caída. Ela disse que estava trancando agora há pouco. Tá. É o sinal, Ramona. O sinal é assim mesmo, né? Eu perdi a fala assim final, eu não... Não, eu voltei, eu volto a dizer do nosso desafio
voltamos de novo a pensar nesse, que não é fácil esse desafio, mas é o desafio de milênios de anos e continua hoje ainda. Mas isso é o aprendizado, é o que precisamos, quem sabe, para evoluir, né? Com certeza, né? Sabe que, infelizmente, assim, vamos dizer assim, nós temos dois caminhos que a gente compreende, assim, de uma maneira bem profunda dentro da psicologia de aprendizado, né? Então, um caminho para aprender é o sofrimento e a dor. E o outro seria o autocuidado. O autoconhecimento também, o autoconhecimento. Eu digo autocuidado porque ele vai além do conhecimento intelectual. Ele entra no cuidado que eu tenho comigo, né? Por isso que eu não estou usando a palavra conhecimento. Só para a gente tem que vincular o conhecimento com a vivência, né? Então, porque o que acontece? A gente às vezes comete engano, por exemplo, assim, eu sei tanto uma teoria bonita, eu sei tantas coisas bonitas, eu li tanta coisa linda, e eu repito isso que às vezes eu acho que eu já estou vivendo e não me dou conta que não estou. Então, às vezes, a gente sem querer, a gente não percebe essa dicotomia, essa separação entre o que a gente fala e o que a gente é. Paulo Freire já falava disso também, né? Vamos trazendo várias pessoas, mas eu percebo que o nosso grande desafio é a gente, de repente, perceber, nossa, o que eu quero ser, o que eu acredito, eu não estou sendo. Esse é o grande que vem desse parar. E eu acho que o nosso grande desafio, ele não é assim mudar todo o nosso jeito de viver. É viver do jeito que a gente está vivendo, deixa eu explicar, mas viver com outro significado, a mesma vivência, com um cuidado, com uma morosidade maior. Só que isso vai implicar o quê? Que o menos é mais. Dizer talvez a gente precise dizer mais não, em vez de mais sim. Aí vai depender de cada um. Talvez para mim e para ti, que somos muito ativas, o não é o nosso necessário. E para outras pessoas é o... Mas também tem uma outra coisa, talvez para mim e para ti, a gente tem que ressignificar alguma rota. Alguma rota. E também, assim como a gente para, também o que me trouxe uma reflexão nessa pandemia, bem logo no início, foi o seguinte: eu me dei por conta que eu estava fazendo pouco, demais em algumas coisas e pouco noutras. Nisso foi muito importante para mim, eu redefini um pouco a minha rota, as minhas atividades, o que eu estava realizando, o que eu estava dando valor no momento e que poderia ser diferente, que o resultado poderia chegar num resultado muito melhor como pessoa. E isso é algo que eu estou perseguindo, digamos assim, que eu estou perseguindo. Então, eu acho que eu criei eu me dei por conta, eu me conscientizei de uma responsabilidade muito maior do meu papel. Talvez não correndo tanto, trabalhando, usando todo o período, mas no lugar que eu estou hoje, eu tenho um papel e eu tenho uma condição de vida, uma condição de saúde, de logística, de muitas coisas que eu posso ressignificar e fazer um pouco mais. Mas mais no sentido de colher mais, entregar mais, porque tudo é uma troca, né? A lei da troca, a lei do doar e do receber. Então, esse meu doar e receber, eu ressignifiquei. Estou ainda, como tu não disse que não é para dizer policiar, vamos falar ressignificar. Eu gostaria muito que a gente tirasse essa questão às vezes eu percebo assim que essa coisa de parar parece que é um sofrimento. Eu vejo isso muito assim no meu consultório, né? Às vezes essa coisa, e aí, tu parou essa semana, tu refletiu, pensou no que a gente fez? É a qualidade, a qualidade.
Às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de sentar e parar um pouco para pensar, né? Então eu queria que a gente visse que isso é bom. É bom esse autocuidado. Isso faz a diferença. Porque quando eu cuido mesmo de mim, eu vou estar mais em paz e mais inteira. E daí também eu vou poder cuidar melhor do outro e vou me sentir mais conectada com o planeta. Aí que tá. Porque se eu estiver bem, se eu estiver caminhando até meu trabalho inteira, eu vou enxergar os animais ao meu redor, eu posso ver um cachorro que está com sede, ir lá e dar água para ele, Certo. né? Eu posso observar se eu tô ansiosa ou não, se eu tô calma. Eu percebo também como eu tô dentro de mim. É como se tu liga uma luz. Quando tu passa rápido por um ambiente, tu não percebe os detalhes dele. Mas se eu paro na minha sala, ligo a luz e olho com cuidado, eu vou ver, tem uma teia de aranha aqui que eu tenho que limpar. Então, se eu parar, eu vou perceber. Hoje eu tô um pouco ansiosa, em algum ponto eu descuidei de mim. Deixa eu refazer o caminho do dia e ver onde eu tô exagerando. Hoje eu tive dificuldade de dormir de noite, meus pensamentos me atropelavam. O que que eu fiz? Li demais, olhei muita TV, exigi mais do que eu dou conta. Será que eu acho que eu consigo mais? Entende? Na verdade, tu vai Uhum. percebendo Entendi. a tua não interesa, o teu. Eu sempre digo assim que a dor, ela é um amigo da gente. A gente acha que não, mas é. A dor diz assim pra mim: Ramona, tu tá exagerando no café, tá doendo teu estômago. Ah, tem que me cuidar, né? Eu tô sentindo angústia, ansiedade. Ramona, tu tem que ser mais paciente, tu tem que ser mais progressiva, tu tá te permitindo estar ansiosa. Ramona, tu tá com gastrite. Oh, não tô me alimentando bem. Onde é que... Porque são avisos que o corpo dá, a doença, Claro. né, e o emocional, da onde a gente não tá se autocuidando. Então é um Sim, presente tu também. também. Tu completou bem o que eu iria te interferir aí, a questão do macro, onde tem o macro, tem o micro, né? Uhum. Essa questão do nosso, do mundo externo, mas também a nossa conexão, a nossa parada com a melhor respiração para nutrir e cuidar melhor dos nossos órgãos, dos nossos sentimentos, né? Dos sentimentos de acolhimento, do entendimento, daí tu falou da dor, de por que essa dor, onde que está, aonde que começou, e com a questão de não parar para fazer essa escuta, quando chega o momento, é obrigado a parar de verdade, né? E aí, às vezes, as coisas já estão bem mais adiantadas. Outra questão também que eu vou puxar um pouco agora para o teu assado aí, é a questão das dores se manifestando através de uma ansiedade ou de um pensamento negativo, e aí Uhum. vai embora. Isso aí é somente emocional. Sim, é só o controle que a gente pode ter da nossa mente, né? E como a gente vai ter o Sim, controle da mente, de novo, estando atento ao que a gente pensa. Mas a gente só pode também estar atento ao que pensa se está sereno, se está inteiro, sim. está fazendo. Na verdade, o quanto as coisas chegam